Oi, gente, segundo ano A e B da Escola Cândido Mariano, professora Ellen. Vamos dar continuidade, física, né? Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos aí do nosso terceiro bimestre. Então, nos vídeos anteriores, nós falamos sobre temperatura, sobre equilíbrio térmico, depois nós falamos sobre as escalas termométricas e como fazer essas transformações entre as escalas. E aí, agora, nesse vídeo, eu vou resolver 2 exercícios com vocês que dará base para a nossa resolução da listinha que eu vou deixar disponível para vocês aí no Classroom, na atividade de agosto. Então, vamos lá. Suponha que num reservatório subterrâneo a água esteja a uma temperatura de 147 graus Celsius. Essa temperatura, expressa com unidades do Sistema Internacional, é lida como: primeira coisa, qual que é a escala termométrica utilizada no Sistema Internacional de Medidas? É a escala Kelvin. Então, olhando essas alternativas aí, a gente já pode eliminar várias. A B está em grau Fahrenheit, a C está em grau Celsius, a E está em grau Fahrenheit. Não pode ser nenhuma dessas. Por que não pode ser nenhuma dessas? Porque elas estão em Fahrenheit e Celsius, que não é unidade do Sistema Internacional. A unidade de medida de temperatura do SI é o Kelvin. Aí eu vou fazer a continha, né? Porque a gente está aprendendo. Mas dá uma olhada. 147 graus Celsius equivale a 147 Kelvin? Não. Então a alternativa D também está eliminada. Não é a mesma coisa. O valor na escala Celsius e na escala Kelvin não é a mesma coisa. Para a gente transformar de Celsius para Kelvin, a gente tem que fazer a soma de 273. Lembram? Então, por exemplo, se essa é uma pergunta aí do Enem, do vestibular que vocês vão prestar logo menos, você não precisa fazer nada, você já sabe a resposta. Nesse caso, com certeza é a A. Com certeza. A B, a C e a E a gente eliminou porque não está na escala Celsius. Não está no Sistema Internacional de Medida. A D a gente eliminou porque 147 graus Celsius não equivale a 147 Kelvin. Então só sobra a A. Pronto. Fez em 30 segundos a questão. Mas eu resolvi aqui só porque a gente está aprendendo. Então, ó, essa é a equação que transforma um em outro. Ah, professora, mas lá no vídeo anterior você colocou o vírgula 15. Mas aqui, ó, não tem nada de vírgula 15. Então, não tem problema, você pode arredondar também. Então, uma temperatura na escala Kelvin é igual a temperatura na escala Celsius mais 273. Qual era o valor da temperatura na escala Celsius? 147 graus Celsius. Mais 273. Quando eu fizer essa soma, a temperatura em Kelvin é 420 Kelvin. A alternativa? A de amor. Certo? Então, essa foi bem tranquila, né? Aí, eu falei para vocês lá no vídeo anterior que a gente fez a relação entre a escala Celsius e Fahrenheit, entre a Celsius e a Kelvin. Só que eu disse para vocês que a gente pode fazer a relação entre quaisquer escalas. Então, a gente precisa aprender esse mecanismo de transformar uma em outra, porque muitas vezes você não vai usar aquela equaçãozinha pronta, você vai ter que pensar. Então, esse exercício, o segundo exercício aqui que a gente vai resolver, é pensando nisso. Então, ó, vamos lá. A escala termométrica A relaciona-se com a escala B através do gráfico. Vou fazer uma pausa. Essa questão da leitura dos gráficos, eu percebo que às vezes há muita dificuldade, né? E é uma coisa que a gente é muito cobrado por isso, essa leitura de gráficos. Às vezes a gente perde a questão porque não sabe interpretar o gráfico. Então, por isso também que eu coloquei esse exercício resolvido aqui. Continuando. Com base nas informações fornecidas no gráfico, pode-se afirmar que a temperatura registrada por um termômetro graduado na escala A, quando a temperatura for de 12 grau B, é igual em graus a... Ixi, professora, pelo amor de Deus, já perdi. Então, ó, nós temos duas escalas, a escala A e a escala B. Nós queremos saber qual é a temperatura na escala A quando o termômetro marcar 12 grau B. É isso que nós queremos saber. Mas nós não sabemos A e B, nós sabemos Fahrenheit, Celsius, Kelvin. Por isso que é importante a gente aprender a fazer independente das escalas. Então, vamos primeiro interpretar esse gráfico aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, o que ele está dizendo para a gente? Quando nós temos uma temperatura na escala A, ela vale 70 graus A.
para esse mesmo ponto, né? Então, ou seja, na escala B, quanto vale 70 graus A? Vale 50 graus B. Então, nós temos esse ponto e esse ponto aqui. Nesse outro ponto, quanto vale na escala A? Menos 10 graus. E quanto vale na escala B? Zero. Como que a gente sabe que vale zero? A reta, ela cruza, ela corta o eixo da temperatura em A, no ponto menos 10. Se ela tá aqui, quer dizer que o valor dela em B é zero. Então tá, o que nós falamos até agora? Nós temos que 70 graus A equivale a 50 graus B, menos 10 graus A equivale a 0 grau B. Isso aí a gente tem. Então, nós temos dois extremos. Olha que bonito. Vamos escrever aqui, ó, na forma que a gente aprendeu lá no vídeo anterior. Então, ó, a escala a escala B. Então, ó, é o que está escrito aqui. Quando vale 70 aqui, vale 50 aqui. Quando vale menos 10 aqui, vale 0 aqui. Faltou uns pontilhadinhos aqui, né? Para ficar bonitinho assim. Mas não tem problema. Então, eu quero saber a relação entre a temperatura em A e a temperatura em B. Lembrem-se. Então, é θA menos o extremo inferior. Então, aqui, ó, θA menos o extremo inferior. Só que o extremo inferior vale menos 10. Então, esse menos é da equação, vamos dizer assim. Esse menos é do valor mínimo aqui, ó. Então, a gente tem que pôr os dois menos, certo? Não esqueçam. Então, é o valor intermediário menos o extremo inferior, dividido pelo superior menos o inferior. Tá aqui, ó. Então, θA menos o menos 10, dividido por 70 menos o menos 10. Isso vai equivaler, vai ser igual a θB menos 0, do meio menos o inferior, dividido pelo superior menos o inferior, 50 menos 0. Nem coloquei o menos 0 aqui, porque a gente já sabe que vai ser 50, né? Tá ok até aqui? Então tá, então vamos só organizar esse rolê aqui. Então, menos com menos dá mais, menos com menos dá mais, 70 mais 10, 80. θB menos 0 dá θB, dividido por 50. Desculpa. Eu poderia simplificar isso aqui, mas eu não quero. Por quê? Porque não. Se você quiser simplificar, pode, mas eu não quis. Então, essa é a equação de relação entre a temperatura na escala A e a temperatura na escala B. A pergunta é a seguinte: quanto vale na escala A um valor de 12 grau B? É só isso. Então, pronto. Temos a equação que relaciona as duas. É só substituir. Então, onde tem θB, a gente vai substituir por 12. Porque falou aqui, ó. Opa, teclado errado. Falou aqui, ó, quando a temperatura for 12 grau B é igual em graus A. Então, é isso que a gente quer saber, quanto vale em A. Então, isso aqui é uma igualdade, tem fração dos dois lados, podemos multiplicar em cruz. Então, ó, esse 50, tomem cuidado com isso, ele vai multiplicar esse número inteiro, não vai multiplicar só o θA ou só o 10, multiplica tudo. Então, vai ficar 50 vezes θA, 50 θA, mais 50 vezes 10, 500. Tudo isso vai ser igual 12 vezes 80, 960. Então, aqui é só uma equaçãozinha de primeiro grau. 960 já está do outro lado, copia. O 500 está somando, vai para o outro lado subtraindo. Então, essa diferença aqui deu 460. O 50 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, 460 dividido por 50 é igual a 9,2. Então, quando a gente tiver uma temperatura de 12 grau B, nós teremos uma temperatura na escala A de 9,2 grau A. Alternativa D do dado. Essa daqui, ó. A gente marca ela. Então, ó, observa quantos conceitos a gente viu nessa resolução desse exercício. Primeiro, tirar esses dados de extremo superior e inferior, utilizando esse gráfico, utilizando essa reta aqui. Depois, a gente fez essa relação, né? Então, sempre é o do meio menos o inferior, dividido pelo superior menos o inferior. Independente da escala. Pode ser de Celsius para Fahrenheit, pode ser da A para B, da C para D, da X para Z, não tem problema. Vocês têm que lembrar desse algoritmo, vamos dizer assim. Então, θ é sempre o do meio menos o inferior, dividido pelo superior menos o inferior. Aí vai ser igual. Do meio, que equivale aqui, né? Ó, tá na mesma altura aqui.
do meio menos o inferior, dividido pelo superior menos o inferior. Depois é só fazer essa relação e aí a gente transforma qualquer quantidade em qualquer outra escala. Certo, pessoal? Então eu fico por aqui na aula dessa semana. Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Então já está disponível a atividade de agosto, mas nela vocês vão ver que tem conteúdos que vocês ainda não viram. Então eu já liberei toda a atividade, mas vai fazendo aos poucos, conforme eu vou liberando os vídeos na semana, que aí quando chegar perto da data da entrega, você vai faltar 1, 2 exercícios no máximo. Então não deixa acumular, vai fazendo que tá fresco na memória. Eu espero que vocês estejam todos bem, se cuidem, fiquem em casa, se precisar sair, use máscara. Até a próxima. Tchau, tchau.